Te catolizei, povo amado, povo querido, eu sou Janailton Pedrosa, missionário e fundador da Missão Exército de Nossa Senhora e peço que você fique comigo até o final para a terceira aula sobre as indulgências. É catequese, queridos, é formação e é de forma gratuita, então fique comigo, só compartilhe, deixa o like, assim você me ajuda e comente. Bom dia, viva Jesus, é lindo ser católico. Comente, 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 comente e assim você nos ajuda na catequese, na formação. Comente, deixa o like, compartilhe e se inscreva nesse canal. O tema da aula de hoje, a terceira aula, é a doutrina das indulgências. A doutrina das indulgências. Quanto deves ao meu Senhor? 100 medidas de azeite. Toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Lucas 16, versículo 6. As normas sobre as indulgências que acompanham a Constituição Apostólica do Papa Paulo VI, a doutrina das indulgências, ensina o que é indulgência. Indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devido aos pecados já perdoados quanto à culpa, que o fiel, devidamente disposto em certas e determinadas condições, alcança por meio da Igreja, a qual, como dispensadora da redenção, distribui e aplica com autoridade o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos. Muito bem, veja, quem aplica as satisfações de Cristo e dos santos? A Igreja, dispensadora da redenção de Cristo. Escreva, como é lindo ser católico, como é lindo ser católico. Então essas penas temporais é a Igreja, queridos, sem dúvida, que pode dispensar as indulgências. As almas do purgatório não podem rezar por si mesmas. Somos nós, que igreja militante, a Igreja Santa e Católica, que levamos as almas do purgatório o consolo e a expiação também de suas penas. As ajudamos no seu sofrimento expurgativo, de toda pena temporal. Então a igreja militante neste mundo ajuda a igreja padecente no purgatório, com sacrifícios, com orações, com missa, com peregrinações. É preciso entender bem esta conceituação do que seja a indulgência. Em primeiro lugar, a remissão, isto é, liberta da pena temporal, devido aos pecados já perdoados. Todo pecado tem duas consequências, o da culpa e o da pena. Tá? Então, todo pecado tem a culpa, que deve ser perdoada na confissão, e a pena temporal. Veja, o da culpa e o da pena, devido à desordem causada pela culpa. Né? Então, a pena é a consequência da desordem que a culpa causa. O pecado, a transgressão mortal. Então, para que alguém fique totalmente remido do pecado, é preciso que obtenha de Deus o perdão da culpa, mediante o sacramento da reconciliação, e restaure a ordem violada pelo pecado contra a pena. Cumpra a pena melhor. Então, se você comete adultério, trai a sua esposa, então a culpa é perdoada no sacramento da confissão, mas a pena permaneceu, a desordem, e é preciso limpar-se dessa pena, é preciso fazer sacrifício para não ser reincidente no pecado. Se alguém difamou uma pessoa, não basta que peça desculpa do seu erro à pessoa ofendida e seja perdoado. É preciso também restaurar a honra e o bom nome da pessoa. Ora, isto é uma exigência natural da justiça. Quando ofendemos, quando difamamos uma pessoa, é preciso pedir perdão, muito bem, mas depois ajudar a consertar o estrago. Veja, são as penas. A culpa é perdoada, a pena precisa também ser consertada, ser perdoada. Então veja, remissão, isto é, liberta a indulgência livre e liberta as almas, as nossas almas, das penas temporais. Cientes disso, os primeiros cristãos até a Idade Média infligiam a si mesmos severas penas, jejum de muitos dias até o pôr do sol, flagelações longas, peregrinações, se humilhavam, se confessavam, era perdoada a culpa, mas também faziam todo o jejum, toda a peregrinação para a pena ser perdoada. Olha que belo. Mesmo após o perdão dos pecados, para cumprir a pena devida ao pecado. O Papa Paulo VI assim explica, 2 pontos. Assim nos ensina a revelação divina que os pecados acarrentam como consequências penas infligidas pela santidade e justiça divina.
Penas que devem ser pagas ou neste mundo, mediante os sofrimentos, dificuldades e tristezas desta vida, e sobretudo mediante a morte, ou então no século futuro. Então a justiça divina exige que façamos penitência nesta vida e no purgatório, se não morrermos em pecado mortal, claro. Morrermos em pecados veniais, perdoados da culpa, e a pena precisa ser paga no purgatório. Paulo VI lembra os ensinamentos de Santo Agostinho e de São Tomás de Aquino sobre o assunto. Santo Agostinho afirma que toda iniquidade, pequena ou grande, deve ser punida, ou pelo próprio homem penitente, ou então por Deus. Olha aqui, tá vendo? Toda iniquidade, pequena ou grande, deve ser punida, ou pelo próprio homem penitente, ou então por Deus. Claro que esse mundo hedonista, esse mundo egocêntrico, esse mundo que não entende o sofrimento, esse mundo que acha que não há consequências dos nossos atos, tem dificuldade de entender isso aqui, queridos. Mas toda iniquidade deve ser punida para o nosso bem, para nos limparmos das desordens, dos vícios, dos pecados. São Tomás de Aquino também ensina que, sendo o pecado um ato desordenado, é evidente que todo o que peca age contra alguma ordem. E é, portanto, decorrência da própria ordem que seja humilhado. E essa humilhação é a pena. Então, quando transgredimos, quando pecamos, quando rompemos a ordem, pecamos sobretudo contra os 10 mandamentos. E é preciso consertar o que causou essa transgressão na nossa alma. O Papa explica com clareza o efeito das penas temporais. Veja, os efeitos das penas temporais. Essas penas são impostas pelo julgamento de Deus. Julgamento a um tempo justo e misericordioso, a fim de purificar as almas, defender a integridade da ordem moral e restituir a glória de Deus à sua plena majestade. Todo pecado, efetivamente, acarreta uma perturbação da ordem universal por Deus, estabelecida com indizível sabedoria e caridade infinita, e uma destruição de bens imensos, quer se considere o pecador como tal, quer a comunidade humana. Então, tem que restaurar a ordem. O pecado é terrível. O pecado é uma porcaria. O pecado rompe com a ordem. Então, a justiça divina exige uma expiação. Exige, claro, a justiça é misericordiosa e justa, queridos. No tempo misericordioso, o Senhor vai exigir. É preciso restabelecer a ordem. É preciso, porque, veja, quando pecamos, nós rompemos, ofendemos a divindade. Olha como isso é sério. O Catecismo da Igreja nos ensina o que é esta pena temporal devido aos pecados já perdoados. Para compreender esta doutrina e esta prática da Igreja, é preciso admitir que o pecado tem dupla consequência. O pecado grave priva-nos da comunhão com Deus e, consequentemente, nos torna incapazes da vida eterna. Esta privação se chama pena eterna do pecado. Por outro lado, mesmo o pecado venial acarreta um apego prejudicial às criaturas, que exige purificação, quer aqui na terra, quer depois da morte, no estado chamado purgatório. Esta purificação liberta da chamada pena temporal do pecado. Essas duas penas não devem ser concebidas como uma espécie de vingança infligida por Deus do exterior, mas antes como uma consequência da própria natureza do pecado. Catecismo da Igreja Católica, número 14, parágrafo 1472. Vejam, é claro, queridos, se nós morrermos em pecado mortal, condenação eterna. Se morrermos em pecados veniais, o purgatório, para expiar, para limpar de toda a culpa venial. Porque no céu não se entra pecado. No céu se entra pecadores que buscaram a santidade. No céu não entra nenhum pecador. Hebreus 12, 14. Buscar a paz com todos e a santidade sem a qual ninguém verá a Deus. Repito, Hebreus 12, capítulo 12, versículo 14. Pode conferir aí na sua Bíblia.
Buscai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Olha como isso é sério. Sem santidade não entramos no céu. Então, é preciso purificar-se de todo pecado, de toda desordem, ou nesta vida, com jejuns, orações e penitência, ou na outra vida, no purgatório. Portanto, fica claro que o pecado, além da pena eterna, que é perdoado diante de Deus pelos méritos da paixão de Cristo, especialmente no sacramento da reconciliação, acarreta também a pena temporal, que permanece mesmo após a remissão da pena eterna. São as consequências que o pecado deixou na alma do pecador, a desordem que promoveu no plano de Deus e a ofensa à sua majestade. É importante relembrar aqui o que ensina a igreja sobre o perdão dos pecados. A confissão individual e integral seguida da absolvição continua sendo o único modo ordinário pelo qual os fiéis se reconciliam com Deus e com a igreja, salvo se uma impossibilidade física ou moral dispensar desta confissão, queridos. Muito bem. Então, o único meio de reconciliação com o Pai, com a Trindade, com a igreja, é a confissão. Ah, levantei a mão, aceitei Jesus, então todos os meus pecados foram apagados. Não! Sem sacramento não tem céu. Não tem essa de levantar a mão e dizer que aceita Jesus, não. Não é assim, não. É muito fácil assim. Não existe isso, né? É preciso sacramento. Ninguém chega a Cristo sem sacramento. É conversa fiada. Só a Escritura, conversa fiada. Só a fé, conversa fiada. Só a graça, conversa fiada. Sem a igreja, ninguém acessa o céu. Ninguém, queridos. Ninguém, nem adianta espolinhar. Como a justiça de Deus é perfeita, toda violação deve ser reparada, pois Ele é Pai, mas não é paternalista. O nosso Pai não permite pecado. Então todo pecado, toda transgressão deve ser reparado. Não é um pai babão que deixa os filhos fazer o que querem, não. Deus não é conivente com o mal e nem passa por cima das consequências, como se não as tivesse notado. Qualquer pai, mesmo perdoando ao filho os seus erros, não deixa, no entanto, de corrigi-lo, para que abandone o erro e repare os seus estragos. Não é assim, queridos? Se você fecha os olhos para o mal feito do seu filho, você também vai pagar as consequências. Você não é pai de verdade, é um irresponsável. Se seu filho mente, se seu filho rouba e você não corrige, perdoa sim, meu filho, você mentiu, te perdoo, mas você vai limpar essa casa 30 dias, com um rodo e um pano, para você aprender que tem consequências o seu erro. Então o pai tem que corrigir. Nos primórdios da igreja, quando a penitência dos pecados ainda era pública, os penitentes muitas vezes recorriam aos confessores, isto é, aqueles que tinham heroicamente testemunhado a fé, enfrentando o risco do martírio para obter através deles o perdão de suas penas. Parece esta a primeira prática vivida na igreja e que inspirou as indulgências, foi o que nós tratamos ontem. Veja, os confessores aqui não é a confissão. Os confessores são aqueles que dão a vida por Cristo. Os confessores aqui são as testemunhas que deram a vida, que derramaram o seu sangue, porque confessaram a sua fé. Então, os penitentes escreviam aquela carta de paz para os confessores da fé, para os mártires, para obter pelos méritos destes mártires o perdão das penas temporais. Nós já vimos isso na última aula. É preciso lembrar que a expiação das faltas não quer dizer castigo de Deus, mas é exigida para apagar as sequelas do pecado deixadas na alma do pecador. Veja, então, não é castigo de Deus, é reparação. É reparação. Deus me castigou no purgatório. Não, meu filho. Você está, segundo a misericórdia de Deus, se expiando dos seus pecados. E veja que o purgatório é maravilhoso. Você morreu em pecado venial,
Você não pode entrar no céu em pecado venial e também não vai para o inferno. Então o purgatório é essa extensão da misericórdia de Deus para que todas as penas temporais sejam apagadas e possamos entrar no céu com as vestes alvejadas, quer dizer, a alma limpa de toda desordem, de toda e qualquer desordem. É preciso lembrar, né? Assim, isto liberta o pecador das suas paixões e aumenta na sua alma o amor a Deus, que o faz rejeitar todo o pecado. Assim são arrancadas as raízes do pecado que ainda permanecem após o perdão das culpas. O pecado, gente, a raiz, aquela desordem, mesmo perdoado o pecado, ainda fica na alma. Você sabe disso. Nós, muitas vezes, confessamos e caímos de novo no mesmo pecado. Escreva aqui se não é verdade. Escreva se você já confessou e voltou a confessar o mesmo pecado. Escreva aí, se isso já aconteceu. Já aconteceu comigo, Jonathan, já aconteceu comigo. Isso acontece sempre, queridos. O amor a Deus em nós, nesta vida, ainda não é suficiente, forte, para apagar todo o requinte do pecado da alma. Nós não amamos a Deus o suficiente, queridos. Ah, meu Deus, como nós estamos distantes do amor perfeito. Essa concupiscência desordenada que faz o homem voltar ao pecado, por não ter ainda um amor tão grande a Deus, pode ser vencida nesta vida ou no purgatório. Se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, como diz o mandamento, não vamos voltar ao pecado. E é porque não amamos com toda a força da nossa alma que precisamos da confissão, que precisamos pagar as penas temporais. O Concílio de Trento, de 1545 e 1563, aconteceu de 1545, século XVI, a 1563, examinou cuidadosamente a doutrina das indulgências por causa da reforma protestante, da deforma protestante. Na seção 25 do Decreto das Indulgências afirmou: tendo recebido de Cristo o poder de conferir indulgências, já nos tempos antiquíssimos, usou a Igreja desse poder que devidamente lhe fora doado. Então, a Igreja está aqui ratificando, confirmando que ela recebeu de Cristo o poder de dar indulgências. Contrário à revolução de Lutero, que bagunçou tudo, a Igreja reafirma no Concílio de Trento. É ela a dispensadora da redenção de Cristo. Na seção 6, Cânon 30, afirmou o Concílio de Trento: se alguém disser que a todo pecador penitente que recebeu a graça da justificação é de tal modo perdoada a ofensa e desfeita e abolida a obrigação, a pena eterna, que não lhe fica obrigação alguma de pena temporal a pagar, seja neste mundo ou no outro, purgatório, antes que lhe possam ser abertas as portas para o reino dos céus, seja excomungado. Veja, são cânones regulares do Concílio de Trento. Se a pessoa diz que não há nada a pagar, purgatório não existe, o pecado, uma vez perdoado, não deixou consequência nenhuma na alma, se a pessoa afirma isso, seja excomungada. Ela não tem fé católica. Vou repetir. Se alguém disser que a todo pecador penitente que recebeu a graça da justificação é de tal modo perdoada a ofensa e desfeita e abolida a obrigação à pena eterna, que não lhe fica obrigação alguma da pena temporal a pagar, seja neste mundo ou no outro purgatório, no purgatório, antes que lhe possam ser abertas as portas do reino dos céus, seja excomungado. Se você diz que não há pena temporal, que o pecado, que a confissão já resolveu tudo, não tem nada a pagar no purgatório, seja excomungado. Portanto, qual é a consequência lógica? O protestantismo está excomungado. Todo protestante está automaticamente excomungado. Por quê? Porque não crê na confissão. Acha que é só aceitar Jesus e que está no céu. Não é assim não, querido. Não é bagunçado dessa forma não. Isso aí foi a loucura, a revolução protestante que causou. Isso não é fé católica. Isso não é a verdade de Cristo.
Tá? Então, o protestantismo está fora do reino dos céus, queridos. O Concílio de Leão o Concílio de Leão II, de 1274, século XIII, na seção 4, confirmou a doutrina relativa ao purgatório. Fala das almas dos defuntos que verdadeiramente penitentes deixaram esta vida na caridade de Deus, antes de terem satisfeito suas ofensas e omissões por justos frutos de penitência, e que são após a morte purificadas pelas penas purgatórias. Vejam, o Concílio de Leão do século XIII reafirmou o purgatório. Gente, isso aqui é aula de história. Vai escrevendo. Gente, participa. Se você está comigo, diga: eu estou contigo, Janaína. De verdade, separe um tempo para assistir essas aulas, queridos. Por favor, veja, o Concílio de Leão, Concílio II, de 1274, no século XIII, na seção 4, confirmou a doutrina relativa ao purgatório. Fala das almas dos defuntos que verdadeiramente penitentes deixaram esta vida na caridade de Deus, antes de terem satisfeito suas ofensas e omissões por justos frutos de penitência. Quer dizer, a pessoa está em comunhão com Deus, mas não conseguiu satisfazer, porque não deu tempo fazer penitência, não deu tempo rezar mais, não deu tempo se punir para se limpar. Não foi um ano jubilar, a pessoa não se confessou nem passou na porta santa e morreu em amizade com Deus, mas não na amizade perfeita. Então vai para o purgatório. O Concílio de Leão, em 1274, reafirma a existência do purgatório. O Concílio de Trento analisou cuidadosamente a doutrina das indulgências, porque Martinho Lutero, em 1517, apresentou as suas 95 teses divergindo da Igreja, afixando-as nas portas da Igreja de Wittenberg, na Alemanha, com base principalmente na questão das indulgências. Esse concílio, que foi o mais longo da história da Igreja e demorou 18 anos porque foi interrompido várias vezes, em nada revogou a doutrina sobre as indulgências, mas apenas disciplinou melhor a sua aplicação. Lutero questionou, mas a Igreja de jeito nenhum que mudou a doutrina das indulgências. Melhorou sua aplicação. Então Lutero é um filho rebelde que não tinha razão nenhuma em questionar as indulgências. Talvez o exagero de Tetzel, de Jonas Tetzel, que era um pregador dominicano, que exagerou na sua pregação. Depois a gente vai ver isso. E era para obter os recursos necessários para a construção da Catedral de São Pedro. Ele, infelizmente, o pregador, exagerou e cometeu exageros na pregação. Mas isso aí não era a doutrina da igreja, não era o ensino da igreja, era um pregador equivocado. Jonas Tetzel, um pregador dominicano, que dizia, basta uma moedinha bater no saquinho das ofertas que uma alma sai do purgatório. Não é assim, não é bagunçado assim. Então Lutero não gostou dessa pregação. Tudo bem, nem eu gosto, ninguém, não é doutrina da igreja o que Jonas Tetzel estava pregando. Ele estava exagerando, mas daí querer destruir todo o edifício das indulgências da igreja, aí não, Lutero, está tudo errado. Falando das penas temporais dos pecados, afirmou o Concílio de Trento as indulgências, a aplicabilidade das indulgências. Uma conversão que procede de uma ardente caridade pode chegar a uma total purificação do pecador, não subsistindo mais nenhuma pena. O Catecismo da Igreja continua ensinando: o perdão do pecado e a restauração da comunhão com Deus implicam a remissão das penas eternas do pecado, mas permanecem as penas temporais do pecado. O cristão deve esforçar-se suportando pacientemente os sofrimentos e as provas de todo tipo, e chegando a hora de enfrentar serenamente a morte, a aceitar como uma graça essas penas temporais do pecado. Deve aplicar-se através de obras de misericórdia e de caridade, como também pela oração e diversas práticas de penitência, e despojar-se completamente do homem velho para revestir-se do homem novo. Como isso é sério, queridos. Em um mundo com que as pessoas não querem mais sofrer.
Como é difícil compreender. Por isso que essa aula é tão importante, queridos. Por quê? Sem penitência, sem sacrifício, sem nos esforçarmos, não vamos pagar as penas temporais. Não é deitado na rede tomando água de coco, mas é de joelho, com o terço na mão, fazendo caridade, evangelizando, pregando, restituindo ao seu devido lugar a justiça de Deus. Não podemos levar na brincadeira. Algumas passagens da Sagrada Escritura mostram as consequências dos pecados, mesmo após o perdão de Deus. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: por que faltastes a confiança em mim e não glorificastes a minha santidade aos olhos dos filhos dos israelitas? Não introduzireis esta assembleia na terra que lhe destino. Números 20, versículo 12. Olha aí a consequência do pecado. Ficarão de fora. Depois de as teres visto, serás reunido aos teus como teu irmão Arão, porque no deserto de Sim, na contenda da assembleia, fostes rebelde à minha ordem, não manifestando a minha santidade diante deles na questão das águas. Números 27, versículo 13 e 14. Então, Moisés não entrou na terra prometida, porque falhou. Olha aqui. Está vendo a consequência do pecado? Sabemos que Moisés, por causa desta falta, não introduziu o povo de Deus na terra prometida, o que coube a Josué. Deus perdoou Moisés, mas corrigiu com esta pena. O mesmo aconteceu com Davi, por causa do pecado cometido ao enviar o general Urias à frente da batalha para ser morto, a fim de tomar a sua esposa. Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu-lhe: o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, como desprezaste o Senhor com esta ação, morrerá o filho que de ti nasceu. Segundo Reis 12, 13 e 14. Está vendo? Que o pecado tem consequências e o Senhor aplica a justiça para que possamos ser purificados das penas temporais. Todo pecado tem consequência, queridos. E é muito importante que entendamos isso. É tempo de misericórdia. É ano jubilar. A igreja dispensadora da redenção de Cristo, dos méritos de Cristo e dos méritos dos santos, quer nos conceder o perdão das penas temporais. Tanto o perdão da culpa, na confissão você deve se confessar, bem como o perdão das penas temporais, fazendo a confissão, comungando, rezando pelo Papa e passando pela porta santa. Sendo peregrino de esperança. Veja, o tema é peregrino de esperança, quer dizer, um peregrino cheio, feito de esperança. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Por favor, compartilhe essa aula, por favor, deixe o like, por favor, envie para alguém, se inscreva nesse canal e comente se gostou. Fiquem com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima aula.